Hoje a primeira pergunta, na realidade não é uma pergunta, na realidade são, essa época de eleição, muitas dúvidas, né? As pessoas me mandam, eu estou tentando evitar falar sobre isso, mas eu estou vendo dúvidas muito comuns aqui, sobre economia, né? O risco aí nas eleições, e eu selecionei as três aqui que mais se repetem, e as pessoas que me mandam, acho que elas recebem isso nos grupos de WhatsApp, e aí tem muita lenda aqui, o pessoal fica mandando, pedindo para eu comentar, vou comentar, tá? Eu selecionei as três aqui que mais se repetem nos grupos de WhatsApp. Então vamos lá. Professor, o Brasil corre o risco de se tornar comunista? Bom, primeiro assim, todas as pessoas que falam comunista, nessas épocas de polarização sempre tem isso, né? Comunista, os esquerdistas, que vai, se o Lula voltar, o Brasil vai virar comunista. Pessoal, não se esqueça que o Lula foi presidente do Brasil já por 2 mandatos, durante 8 anos. O PT ficou no poder durante 13 anos. E até o que me consta aqui, o Brasil não se tornou um país comunista, tá? Então, muito disso aqui é lenda, né? Esse negócio da polarização. Não acreditem nos tios do WhatsApp, tá ok? Então, a segunda. O que esperar da economia a depender do resultado das eleições? Na realidade, qualquer que seja o presidente que assuma no ano que vem vai ter um grande problema, né? Porque a gente, chamado teto de gastos foi estourado, né? Eu tenho algumas restrições aí contra ao teto de gastos. Quem me acompanha e pode até ter visto alguns, digamos, algumas entrevistas que eu já dei na Globo, né? Até 2018 eu dava muita entrevista na Globo, praticamente toda semana, e eu me lembro de uma delas, quando estava em tramitação, essa aprovação do teto de gastos, né, no governo Temer. Nessa entrevista eu fui favorável. Hoje não sou tão favorável, né, porque tem algumas restrições, mas até o que nos consta tem esse teto de gasto e ele foi estourado. Tá? Então, até acho que na proximidade das eleições, né, nesse ano, muito dinheiro precisou ser injetado na economia, né, com vistas aí à reeleição do atual presidente. Então a gente vai ter um problema fiscal, tá? Qualquer que seja o presidente, a partir do ano que vem vai ter um grande trabalho aí para colocar as contas em dias e não oferecer esse risco fiscal do Brasil, tá ok? Então o que eu vou esperar da economia? Bom, já tirando esse viés radical que as pessoas acham que tudo vai dar errado, não vai, tá? Se vocês pegarem aí até esses últimos dias, né, os principais economistas brasileiros, liberais, tá? Economistas de viés liberal, têm apoiado aí o concorrente aí do Partido dos Trabalhadores, o Lula, né, a presidente da República. Então, pegar aí os pais do Plano Real, né, o Edmar Baixa, o próprio Pedro Malan, né, que era do governo na época, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Armínio Fraga. Então, são economistas todos de viés liberal e todos eles têm apoiado aí o candidato da oposição. Então, já é um sinal aí que não tem um problema econômico vindo pela frente aí, caso o candidato da oposição vença, tá? Então, também é um terrorismo infundado, não acreditem nisso. E outra, novamente, né, já fui presidente por 2 mandatos, já teve no poder por 13 anos e nem por isso a economia do Brasil quebrou, muito pelo contrário, a economia foi bem, obrigado. E uma última que é muito parecida, né? Tenho recebido nos grupos de WhatsApp que caso Lula vença, é melhor sairmos do Brasil porque a economia vai quebrar. Preciso me preocupar com isso? Novamente não, né? Você não precisa sair do Brasil não, a economia não vai quebrar, tá? Então, novamente, lá no primeiro mandato, né, quando o Lula escreveu aquela carta ao povo brasileiro, para quem é da época, o Henrique Meirelles, né, ele foi eleito deputado federal pelo PSDB, que era o inimigo, né, do PT nessa época da eleição de 2002, e foi nomeado presidente do Banco Central. Tá? Então, esse negócio de esquerdista, comunista, vai quebrar o país. O Henrique Meirelles, para quem não sabe, ele foi presidente mundial do Bank Boston. Então, ele não tem nenhum viés aí de que vai quebrar a economia. Tá? E ele está apoiando também o candidato à oposição. E, como eu disse, novamente, né, os economistas aí mais reconhecidos, principalmente pela implementação do Plano Real, que foi o plano de maior sucesso, né, de estabilização econômica, né, de combate à inflação no mundo, tá? Foi um plano bem reconhecido até hoje. E tem aí entre os seus componentes aí desse grupo de economistas, né, de viés liberal, o Pércio Arida. Para quem não sabe, o Pércio Arida é um dos principais sócios do BTG Pactual.
um dos principais sócios aí, com André Esteves, tá ok? Então, com certeza, ele não está muito preocupado com isso, senão ele não estaria apoiando o Lula. Tá joia? Então, dito isso, são muitas lendas, né? Muita disputa eleitoral e sempre tem esse terrorismo. Ele não acredita em tudo que vocês veem, até porque tem muito jargão que fala a esquerda vai voltar, o comunismo vai voltar, o país, isso aí é tudo terror, tá? Até porque a maioria das pessoas que colocam isso, principalmente grupos de WhatsApp, não sabe nem o que é esquerda e muito menos o que é direita, não sabe diferenciar, né? E não sabe diferenciar também nem comunismo nem capitalismo. Então, é lenda, tá? Isso aí é mais para criar essa polarização aí, colocar um certo terror, tá ok? É de alguma colaboração neste assunto? Acho que só dar minha opinião, né, sobre as eleições. Eu tô muito otimista, independente de quem se candidate, olhando para o cenário de bolsa, né? Se a gente pegar economicamente aí, talvez tenha alguns percalços, dependendo de quem assumir aí, 1º de janeiro. Mas pensando aqui em bolsa brasileira, eu tô muito otimista aí, independente de quem vence. Então, acho que nessa temática a gente tem que fugir um pouco de ideologia, né? A gente tem que ver como que de fato vai impactar nossos investimentos para a gente conseguir traçar aí um plano de ação para fazer algum ajuste ou deixar do jeito que está, a partir dos cenários, né, que vão ser construídos daqui para frente. Tá ok, Ed, é isso aí, pessoal. Independente de ideologia, né? Quando vai mexer no seu bolso, né? Procure tirar aí a emoção, separar o que é emoção e o que é razão, tá? Então, analise de forma racional, como a gente tenta fazer sempre aqui nos nossos podcasts, tá ok?